Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa sobre Engie. Em alguns minutos a gente vai entrar ali no computador para a gente conseguir analisar os dados de forma mais próxima. Mas esse é um vídeo que eu estou devendo para vocês já tem um bom tempo. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o GSF, ou seja, sobre tudo que acontece no setor de energia elétrica, especificamente na parte de geração, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo, vou deixar o card aqui em cima. É um vídeo que eu falo sobre como entender o setor de geração de energia elétrica. Então, se você não está familiarizado com esse tipo de empresa, eu aconselho você a assistir esse vídeo também para você conseguir entender melhor os resultados que a gente vai comentar aqui. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e também no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. E se você tiver interesse em receber o meu e-book, Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo, onde eu falo sobre o método que eu falo aqui no canal, que é o Buy and Hold, você investir em empresas por longo prazo com o foco de ser sócio e ganhar tanto com crescimento quanto com os dividendos. Vou deixar o primeiro link na descrição, só você se cadastrar, você vai receber direto no seu e-mail. É um guia simples, prático, rápido, direto ao ponto. É só você se inscrever que você vai receber lá. Então vamos embora pro vídeo. E bom, vamos comentar aqui de forma rápida os resultados gerais da empresa. A empresa apresentou um resultado muito forte no ano de 2018. A gente teve um crescimento de 25% da receita operacional líquida da empresa. A receita operacional líquida dela saiu de 7 bilhões no ano de 2017 para 8,8 bilhões no ano de 2018, um crescimento de 25%, um crescimento bem expressivo. Quando a gente olha para o EBITDA da empresa, que é o resultado operacional desconsiderando as depreciações e amortizações, a gente teve um crescimento de 28,7% ano contra ano, saindo de 2,8 bilhões para 3,6 bilhões de reais. E o lucro líquido com aumento de 15,5% ano contra ano. A gente teve um aumento do lucro líquido saindo ali de 2 bilhões para 2,3 bilhões ano contra ano. A gente já vai entender tudo sobre como que aconteceu isso, como é que a Engie teve um aumento tão grande dos seus resultados. E também, se você ainda não está familiarizado com contabilidade, não sabe entender direito qual a diferença de EBITDA para lucro, de receita para EBITDA, eu fiz uma playlist aqui completa falando sobre contabilidade para investidores. Vou deixar o link aqui em cima também para vocês assistirem depois, para você se familiarizar mais com a contabilidade. Por que é tão importante a gente saber contabilidade, né? A contabilidade é a linguagem geral dos negócios. Então, se você não sabe o básico de contabilidade, não precisa ser um perito, mas você não sabe o básico, você não vai saber interpretar o que a empresa está dizendo para você através dos resultados. Então foi por isso que eu fiz essa playlist, para você conseguir entender melhor esses resultados. Então assiste lá depois. Então, pessoal, vamos começar aqui a análise completa da Engie. Código de negociação é GIE3. Se você não conhece a empresa, ela se chama Engie Brasil Energia SA, setor de utilidade pública, segmento e subsetor energia elétrica. A empresa faz parte do segmento de listagem Novo Mercado, que é o segmento de listagem que dá o maior nível de governança corporativa para os acionistas minoritários, portanto uma maior proteção para os minoritários no longo prazo. Isso não quer dizer necessariamente que toda empresa Novo Mercado tem uma boa governança, mas já é um primeiro indicativo. Valor de mercado 34,6 bilhões agora, dia 2/4 de 2019, ou seja, uma empresa de valor de mercado médio para grande, né? Uma mid cap / large cap. Cotação da empresa R$ 42,50, lucro por ação de R$ 2,84 no ano de 2018 e a empresa distribuiu, considerando os últimos 12 meses, um dividendo por ação de R$ 3,47. Ou seja, se a gente for considerar aqui os R$ 3,47 distribuídos nos últimos 12 meses contra o lucro por ação de R$ 2,84, a gente tem um payout de 122%, sendo que o mínimo definido no estatuto é de 30%. Se a gente considerar esse dividendo em relação às cotações, a gente tem um dividend yield de 8,2%. Agora é interessante a gente reparar aqui que esse payout ele está um pouco distorcido. Se a gente pegar os valores contábeis do lucro de 2018 e os dividendos declarados no ano de 2018, a gente vai ter um payout fechado cravado de 100%. Quando a gente pega os dividendos dos últimos 12 meses, a gente pode ter algumas distorções, porque acaba pegando um dividendo de 2017 que foi distribuído em 2018, por exemplo. Então é sempre legal a gente pegar lá nas demonstrações financeiras. Então, para vocês saberem, se a gente for pegar com base no ano de 2018 os resultados, o dividendo por ação foi exatamente de R$ 2,84, que é o mesmo lucro que a empresa teve. Ela está distribuindo 100% do lucro do ano de 2018. O crescimento médio do EBITDA nos últimos 3 anos, o resultado operacional da empresa foi de 12% ao ano em média, um crescimento bem expressivo. E esse crescimento veio principalmente por causa da realavancagem da empresa. A empresa tinha muito pouca dívida, praticamente zero dívidas há 3 anos atrás, e ela vem tomando dívida para se financiar nos novos projetos que ela está entrando, conforme a gente vai ver aqui na apresentação. Se você ainda não assistiu o vídeo
de empresas de energia elétrica, eu aconselho você a assistir. Fiz um vídeo só falando sobre a parte de geração, mas é importante a gente entender que no setor elétrico a gente tem geração, distribuição e transmissão. Qual que é a diferença? Geração são as empresas que de fato geram energia, que são proprietárias das usinas hidrelétricas, das termoelétricas, dos parques eólicos, parques solares. Tem as concessões e tudo mais, então elas atuam na parte de geração mesmo de energia elétrica. A gente tem as empresas de distribuição, que são as empresas que distribuem energia elétrica para os consumidores finais. Por exemplo, aqui no DF a gente tem a SEB, que é a distribuidora de energia. No seu estado, provavelmente você tem a sua distribuidora de energia, que você paga a sua conta de luz de energia todos os meses. Essas são as distribuidoras. E a gente tem as transmissoras de energia. As transmissoras, elas fazem exatamente o caminho entre as geradoras e as distribuidoras. Então são as empresas que fazem transmissão de energia entre quem está gerando e quem está distribuindo para os consumidores finais. Então o setor naturalmente alavancado devido à forte previsibilidade do fluxo de caixa, juros da dívida baixa e muito potencial de expansão. O que acontece? Como os fluxos futuros são muito previsíveis, no caso da parte de geração de energia elétrica, distribuição e transmissão, a empresa consegue tomar muita dívida e a dívida continua sempre muito barata. Óbvio que isso tem um limite sustentável, né? Mas a empresa consegue se alavancar naturalmente sem pegar uma dívida muito cara, então faz sentido para essas empresas desse setor serem um pouco mais endividadas do que o normal. No vídeo que eu falei sobre o GSF, a gente fala um pouco sobre o que é o Operador Nacional do Sistema, o que é o Sistema Interligado Nacional, o que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, como que os consumidores atuam dentro da CCE, a gente tem o mecanismo de rebalanceamento de energia e tem também o GSF dentro de todo esse ecossistema de geração de energia. Então eu vou falar rapidamente sobre cada um deles aqui. O ONS é um órgão público que controla todos os despachos de energia elétrica das usinas no Brasil, ou seja, quando uma usina hidrelétrica ela é despachada, quem está fazendo o despacho, o que é o despacho? É você permitir que a água passe pela turbina e gere energia. Quem faz isso é o Operador Nacional do Sistema, para que as empresas não destruam os mananciais, não destruam os rios. Então tem um órgão do governo que controla os níveis de cada um dos reservatórios de acordo com o tanto que está chovendo em cada uma das regiões. A gente tem um Sistema Interligado Nacional, que é o sistema de todas as usinas ligadas entre si através das linhas de transmissão, é a malha de geração e transmissão no nosso território nacional. A CCE é como se fosse a Bolsa de Valores, a B3, do mercado de energia elétrica. Então os consumidores compram energia na CCE e os geradores vendem energia na CCE. É interessante ver aqui que você precisa ter um consumo mínimo para conseguir ir lá na CCE comprar energia. Você não consegue ir comprar energia na CCE para sua casa, você tem que comprar da sua distribuidora. No caso de alguns consumidores grandes, como por exemplo uma indústria, vamos supor que você tem uma indústria, você pode ir na CCE e contratar energia para vários anos de acordo com a sua necessidade. O MRE é o mecanismo de rebalanceamento de energia que garante que todas as usinas hidrelétricas recebam proporcionalmente o tanto que o sistema inteiro gerou. Então não importa para quem é proprietário da usina ou tem a concessão daquela usina hidrelétrica quanto que aquela usina está gerando, e sim quanto que toda a malha de todas as hidrelétricas estão gerando, porque a empresa sempre recebe o proporcional ao que a malha toda está gerando. O que isso quer dizer, Fábio? Quer dizer que se toda a malha de usinas hidrelétricas estiver gerando 100% da sua capacidade, a empresa vai receber 100% da sua energia. Se toda a malha estiver gerando 80%, a empresa só vai receber 80%. Por quê, Fábio? Porque o ONS que controla os despachos. Seria justo um órgão público realizar o despacho das energias ou você receber em função do que ele está despachando. O ONS poderia prejudicar pontualmente algumas empresas. Então essa energia é distribuída proporcionalmente entre todas as usinas hidrelétricas. E o GSF é basicamente o cálculo disso. Então, a Engie Brasil Energia atua na implementação e operação de usinas geradoras de eletricidade, sendo também agente ativo na comercialização de energia. O ano de 2017 marcou o ingresso da Engie Brasil Energia em um novo segmento do setor elétrico de transmissão de energia, com a vitória em um dos lotes do leilão da ANEEL de fevereiro de 2017. A Engie Brasil Energia faz parte do maior grupo produtor independente de energia do Brasil, que possui participação de cerca de 6,4% no mercado brasileiro. Ou seja, quem é o maior produtor de energia independente do Brasil é a Engie. Em segundo lugar, a Eletrobras, que é uma empresa pública hoje, né, tem capital na bolsa, mas quem controla é o Estado. Tem até uma discussão sobre a privatização da Eletrobras acontecendo nesse momento. Enfim, a Engie é um grande player nacional e é o maior produtor, gerador de energia elétrica privado do mundo. Então é bem interessante a gente ver isso.
parque gerador da Engie, para a gente ter uma ideia, né? O que é a Engie, o que ela tem, quais são os ativos. Então a gente vê essa coluna, a primeira, segunda, terceira, quarta coluna, capacidade instalada, é a capacidade instalada das usinas da Engie. A gente vê lá na última linha, no total, 9,8 gigawatts de potência. A gente tem que basicamente a maioria vem da parte hidrelétrica, né? A gente vê ali, ó, 8,1 gigawatts vem de usinas hidrelétricas, a gente tem 857 vindo de termoelétricas e o restante de usinas eólicas, biomassa, solar, PCHs, enfim, é um valor um pouco menos representativo ali de 861 megawatts de potência. Bom, o que é interessante a gente ver aqui? A gente vê que a companhia ela não tem 100% de todas as usinas, né? A gente vê que a participação da companhia, a próxima coluna, ela é um pouco menor para algumas usinas, mas eu destaquei aqui de amarelo para a gente ver que a empresa tem várias concessões dessas usinas com prazos bem longos. Então aqui outubro de 2030, setembro de 2028, julho de 2032, novembro de 37, setembro de 28, agosto de 33, dezembro de 47, que são as duas usinas de Jaguará e Miranda que a empresa adquiriu no final do ano de 2017, então uma concessão bem longa. Então conforme essas concessões vão vencendo, a empresa vai adquirindo novas concessões mais longas e vai fazendo esse giro. O que é interessante a gente ver aqui é que não tem nenhuma concentração excessiva em nenhum ano, em nenhum período, né? A gente vê que a empresa tem desde usinas que tem a sua concessão acabando ali em 2028, por exemplo, o Salto Santiago, e usinas ali vencendo em dezembro de 47. Então não vai ter nenhuma variação muito brusca em nenhum ano específico aqui para a empresa. Composição acionária, a Engie Brasil Participações Limitada controla a Engie Brasil Energia, que é a EGIE3, que a gente compra na bolsa, com 68,7%, Banco Clássico SA tem 10% e o restante está em free float. Basicamente o restante é free float. A Engie Brasil Participações Limitada controla a Engie Brasil Energia e o resto está na bolsa. Agora é importante a gente observar aqui, pessoal, que a Engie Brasil Participações Limitada, ela faz parte da Engie multinacional, né, que é uma empresa que atua com geração, transmissão e distribuição de energia em vários países do mundo. Então o que é interessante a gente observar é que existe aí um conflito de interesses que pode acontecer entre a Engie Brasil Participações e a Engie Brasil Energia. Conforme a gente vai ver, a usina de Jirau, que é uma usina gigantesca que hoje é propriedade da Engie Brasil Participações, está sendo negociada com a Engie Brasil Energia, ou seja, possivelmente a Engie Brasil Energia vai comprar uma grande usina da Engie Brasil Participações, que é a usina de Jirau, futuramente. A ideia é essa, vai ter alguma negociação, mas essas negociações de controladores com subsidiárias é sempre um processo bem delicado. Bom, interessante a gente ver aqui que a parte de como é que a energia é comercializada dentro da empresa, quais são os contratos que a empresa tem. A gente vê aqui no ano de 2019, o esperado é que 51% da energia seja vendida a clientes livres, ou seja, no ambiente de contratação livre, a Engie vendendo direto para uma usina, a Engie vendendo direto, por exemplo, para uma empresa, uma indústria, ou a Engie vendendo energia direto para algum grande player que precisa dessa energia. Então, praticamente metade das vendas da Engie vão para clientes livres. A gente tem 40% para distribuidoras, ou seja, empresas que atendem e distribuem energia para consumidores menores, e comercializadoras. As comercializadoras funcionam mais ou menos como uma corretora de energia. Ela vai lá numa indústria, vê quanto que a indústria está precisando, vai lá na Engie, vê quanto que a Engie quer vender, faz esse meio de campo e fecha os contratos. Então, basicamente, essa é a distribuição do tipo de contrato da empresa hoje. A companhia tem como estratégia de comercialização a venda gradativa de energia disponível para determinado ano, de forma a mitigar o risco de ficar exposta ao preço spot, que é o preço de liquidação das diferenças, que é conhecido também como PLD daquele ano. As vendas são feitas dentro das janelas de oportunidade que se apresentam quando o mercado revela maior propensão de compra. Ou seja, o que a empresa está dizendo aqui? A empresa ela vai vendendo energia futura porque ela já sabe toda a previsibilidade futura que ela tem na geração de energia, ou pelo menos uma boa ideia de quanto que ela vai gerar nos próximos anos, e conforme os anos vão passando, ela vai contratando cada vez mais os anos subsequentes. Ou seja, a energia de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, elas já estão compromissadas para venda. A gente vê aqui, ó, na última linha, vendas totais, a gente vê que a empresa tem 5,2 mil megawatts
vendidos para o ano de 2019, um pouco menos 2020, um pouco menos 21, menos 22, 23, 24. Ou seja, ela está bem contratada agora e mais descontratada no futuro. Conforme os anos vão passando, a empresa vai gerando novos contratos no futuro para ir renovando esses contratos ao longo do tempo. Isso faz com que a empresa consiga negociar os contratos futuros, às vezes em momentos onde a energia está mais propensa para ser vendida. Então a empresa faz essa logística de comercialização e até recentemente a empresa ela criou uma mesa de comercialização de energia dentro da Engie. Então a gente vai ver até aqui que a receita da empresa cresceu por causa desse trading de energia, mas o objetivo da empresa não é ganhar dinheiro comprando e vendendo energia, simplesmente ela tem uma mesa para conseguir atuar mais perto dos grandes players e conseguir se beneficiar mais da venda das suas energias nos contratos futuros. Algumas forças de Porter aqui da empresa, e também tem a ver com o setor, né? O grau de rivalidade entre os concorrentes. Eu coloquei aqui em amarelo por dois motivos. O primeiro motivo, basicamente, é porque a empresa vende commodity, então ela vende energia. Então, no final do dia, quem vende mais barato, né? Você está vendendo uma commodity, mas o grau de rivalidade não é tão alto porque não é muito fácil você abrir uma empresa de geração de energia. O capital para você abrir é gigantesco, tanto que não existem grandes players, né? A gente não tem o mercado muito pulverizado. Se a gente voltar aqui, a gente vê que são poucos players que comercializam e geram energia aqui no Brasil. Então, existe uma rivalidade entre os concorrentes sim, por causa da negociação de commodity, mas é um mercado com poucos players. Então, coloquei aqui em verde, mas com um tiquezinho amarelo. Ela tem essa força, mas tem esse asterisco. A ameaça de novos concorrentes eu botei aqui em verde, porque basicamente é isso que eu comentei, é muito difícil você ter um concorrente novo entrando e fazendo isso tão bem. O mercado de energia elétrica ele é muito complexo, tem muita regulação, muita lei. As empresas têm que saber trabalhar direito na comercialização de energia, fazer toda essa logística do GSF que a gente comentou anteriormente, que é quando não chove de forma geral no Brasil, a empresa acaba tendo que pagar por isso, comprando energia no mercado spot. Então é um mercado que não é fácil, não é de fácil atuação, você tem que ter um know-how, então não é um mercado de facilidade de entrada de novos concorrentes. Poder de negociação com os clientes, eu coloquei aqui um tique verde eu coloquei aqui um tique amarelo, mas ainda assim uma nota verde, porque a empresa, basicamente, ela negocia diretamente com os clientes no mercado. Tem poucas empresas gerando energia também, então não é tão fácil o cliente encontrar outra empresa para ele contratar para gerar energia para ele. Agora, lembrando, o tique amarelo porque ela está negociando commodity. Então, se a Engie começa a subir o preço da energia na negociação com o cliente vai lá e compra de outra pessoa, de outra empresa. Poder de negociação com os fornecedores, botei aqui em verde também com um tique amarelo, que é um asterisco, porque essa força de Porter, normalmente quando tem poucos fornecedores que distribuem esse produto para a empresa, essa força ela é pequena. Mas vou pegar um exemplo aqui, como por exemplo as turbinas que a WEG produz. E comercializa para as geradoras de energia, as turbinas das usinas, né? A empresa muitas vezes precisa reformar as usinas, trocar as turbinas, trocar as peças. Então a gente tem poucos players fornecendo e poucos players comprando. Então isso deixa a Engie também com um poder de barganha forte, porque se a WEG não vender para ela, não vão ter mais grandes possibilidades de venda daquelas turbinas. Então é uma força relativamente ok. E a ameaça de produtos substitutos, basicamente coloquei aqui verde também com tique amarelo, porque a energia vai continuar sendo utilizada. O que a gente não sabe é como que essa energia vai ser produzida, se vai ser através de painéis solares, e isso vai gerar um pouco de problema para as empresas que têm grandes usinas. Eu acredito que não. Inclusive a Engie, ela tem uma empresa de instalação de painéis solares, então ela ganha dinheiro instalando painéis solares para quem deseja ter na sua casa, na sua indústria, na sua empresa. Então a Engie ela está focada também nessa parte de construção de painéis de energia solar, e ela tem usinas solares, né? Então assim, a usina solar de uma empresa como a Engie é uma usina solar muito mais eficiente do que uma usina solar no telhado da sua casa, por exemplo, por causa do ganho de escala. A Engie vai comprar muito painel e isso vai diminuir muito o custo e ela vai conseguir gerar energia mais barata. Então não vejo como um problema tão grande essas novas tecnologias de geração de energia. Vamos dar uma olhada aqui na matriz SWOT da empresa, né? Os fatores internos, que são os pontos fortes da empresa e os pontos fracos.
E os fatores externos são as oportunidades e as ameaças. Então, quais são os principais pontos fortes internos da empresa que eu pontuei aqui? A diversificação da matriz energética. A empresa atua tanto na parte hidrelétrica quanto na parte termoelétrica e na parte de energias renováveis. Ela é controlada por uma multinacional, tem um fator positivo e um fator negativo por isso, vem todo o know-how, toda a estrutura de governança corporativa que vem junto com um grande controlador, como é o caso da Engie Corporation, né, a Engie Internacional. Diversificação em transmissão, a empresa entrou recentemente no final de 2017 num leilão de transmissão, está fazendo a obra, conforme a gente vai ver lá no ano de 2021 ela vai começar a fazer transmissão de energia. Algumas fraquezas internas, renovação de concessões que eu coloquei aqui, então pode chegar no final das concessões ela não conseguir renovar ou não conseguir renovar essas concessões a termos tão bons quanto ela tem hoje, então isso é uma fraqueza interna. E operações com partes relacionadas, ou seja, essa operação, por exemplo, de geral com a sua controladora é sempre um ponto muito delicado, principalmente por ser uma usina muito grande. Mas é interessante ver que essa parte da renovação das concessões, ela é um problema para todos os players do mercado, né? Então não é exclusivo da Engie, mas é uma fraqueza interna de uma empresa de geração de energia aqui no Brasil. Algumas oportunidades externas, continuar crescendo em transmissão conforme a empresa afirmou, né? Eles entraram nesse leilão de transmissão, estão tentando entrar em outros, não conseguiram levar os últimos dois, porque eles não estão com pressa, né? A diretoria já deixou bem claro que eles não estão com pressa para entrar nos leilões. O que interessa para eles é entrar num preço bom para gerar uma boa relação de risco-retorno com os investimentos que eles vão fazer. Crescimento em termos e energias renováveis, a empresa já deixou claro que ela quer vender as termoelétricas a carvão e ela quer começar a atuar somente com termoelétricas a gás e também principalmente a parte de energias renováveis de usinas eólicas e usinas solares. E transporte de gás também pode ser uma possibilidade. A empresa comentou em relação à entrada da venda da TAG, que é uma empresa de transporte de gás da Petrobras. A Engie provavelmente não vai entrar sozinha, talvez entre junto com a sua controladora. Enfim, próximos capítulos para a gente observar, mas é um segmento novo aí que a empresa poderia explorar. Ameaças. Renovações das concessões, basicamente eu coloquei isso como ameaça externa, que é a ameaça do mercado, que basicamente é isso, o risco da empresa ela não renovar as concessões a termos tão bons quanto ela tem hoje. Nível de antifragilidade aqui, coloquei alguns pontos interessantes, como por exemplo concessões longas, setores perenes, ou seja, a empresa atua em setores que são perenes de uso, né? Ela comercializa energia elétrica, controlador multinacional, que apesar de gerar um risco de você ter um controlador somente, o controlador ele tem praticamente 70% da empresa. Então ele tem pele em risco em relação às operações da empresa. Qualquer problema que aconteça com a Engie, ele vai perder 70% do prejuízo que a Engie tomar. Então eu pessoalmente gosto bastante quando a empresa tem um controlador e esse controlador tem uma parcela relevante. Eu não sou muito fã de empresas que têm um controlador com parcela pequena, eu prefiro que a empresa não tenha controle. E risco de operações com o controlador, coloquei aqui como um ponto negativo também em relação a essa questão da antifragilidade. Receita da empresa, vamos ver como a empresa aumentou a receita de um ano para o outro. A gente vê que de 2017 para 2018 a empresa ela aumentou 25% a receita, principalmente aqui por causa de operações de trading. A gente vai ver que as operações de trading elas praticamente não geram resultado operacional, é mais um giro que gera muita receita e pouco resultado, resultado instantâneo, tá? Dessas negociações de energia. Mas a empresa gera sim um know-how e uma venda melhor da sua energia através das operações de trading. As operações de curto prazo vieram principalmente por causa da venda de energia no mercado de curto prazo, principalmente das vendas das termoelétricas. As usinas hidrelétricas de Jaguará e Miranda, durante o ano de 2018, elas foram receitadas o ano inteiro. A empresa adquiriu essas duas usinas hidrelétricas no final do ano de 2017. Então, no ano de 2017, só tiveram 2 meses que tiveram operações dessas usinas. Então, 2018, como elas estavam operando ali durante o ano inteiro, a gente teve um aumento de 404 milhões de reais. Alguns não recorrentes. A gente tem aqui o restante bem relevante, transmissão, painéis solares, preço médio de vendas, volume de vendas e outros. Mas basicamente o que foi relevante foram esses 3 primeiros.
O EBITDA da empresa teve um crescimento bem expressivo de 3,5 bi para 4,3 bi e a margem EBITDA caiu um pouco. Essa margem caiu principalmente, isso aqui é importante prestar atenção, por causa das operações de trading que geram muita receita, mas não geram resultado operacional. Se a gente estiver desconsiderando as operações de trading, essa margem EBITDA ela iria para aproximadamente 54%, então a empresa ficou mais eficiente também no ano de 2018. Vamos ver a evolução do EBITDA aqui, principalmente por causa das usinas elétricas de Jaguará e Miranda. O que a gente já viu aqui, esse gráfico ele mostra como que o EBITDA evoluiu de 2017 para 2018. E bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da evolução do EBITDA, do que é importante de observar. Esse gráfico ele mostra o que variou no ano de 2017 para o ano de 2018. Ou seja, as usinas elétricas de Jaguará e Miranda, elas geraram 404 milhões de reais de resultado operacional a mais do que no ano de 2017. A parte de combustíveis é relacionada à parte de combustíveis que a empresa comprava da Petrobras para suas usinas termoelétricas, então teve um ganho também nesse sentido durante o ano de 2018, eles conseguiram comprar esses combustíveis mais baratos. Energia de curto prazo de novo na CCE. Compras para revenda, um aumento de 115 milhões, que são as compras que a empresa faz no mercado de curto prazo para honrar os compromissos dela. O GSF durante o ano de 2018 ele foi bem melhor do que o ano de 2017, fazendo com que a empresa tivesse que comprar menos energia para revenda. Então a gente teve aqui um resultado não recorrente, que são algumas multas que a empresa recebeu, alguns processos positivos, né, que geraram um resultado melhor para a empresa, e basicamente foi isso que gerou a principal variação aqui do EBITDA de 2017 para o ano de 2018. E na parte negativa aqui, essa reversão de provisão, a empresa tinha provisionado um valor que ela iria receber referente à devolução de uma usina termoelétrica dela para a União, que acabou não acontecendo, então a gente teve uma reversão de provisão que entra aí basicamente como um não recorrente, vamos colocar assim, não explicitamente na linha de não recorrência, vem na parte bem operacional mesmo, mas é um resultado que não deve acontecer de novo nos próximos anos. Dívida bruta da empresa, a empresa vem aumentando o endividamento de forma bem expressiva, mas de forma bem controlada. A dívida bruta da empresa saiu de 6,7 bilhões para 9,5 bilhões aproximadamente ano contra ano, um aumento de 41%. Custo médio ponderado nominal da dívida ao final do ano de 2018 foi de 8,6%, 8,1% no final de 2017. Então um pequeno aumento dos juros. A gente vê que a dívida ela não tem nenhuma concentração muito grande, ela é bem espalhada nos anos de 2019 até 2039. A concentração maior de 2025 até 2029, mas tudo bem espalhado ao longo dos anos, não tem nenhum vencimento muito pontual em relação à dívida total. A gente vê que a maioria da dívida é indexada ao IPCA, e isso é interessante porque a energia também é correlacionada com o IPCA. A gente tem alguns juros que vêm de TJLP, mais uns juros que são a parte mais barata da dívida, né? São as dívidas mais baratas da empresa. A gente tem as dívidas de curto prazo, que basicamente são atreladas ao CDI. 31 de dezembro de 2018, a dívida líquida, dívida total, menos resultado de operações com derivativos, depósitos vinculados à garantia dos pagamentos do serviço da dívida e caixa equivalentes à caixa da companhia, era de 6,8 bilhões de reais, aumento de 49,6% em relação ao registrado ao fim de 2017. Ou seja, como a gente viu, a dívida bruta saiu ali de 6,7 para 9,7. Mas quando a gente vê a dívida líquida, o que é a dívida líquida? É pegando a dívida bruta e retirando aí as operações com derivativos, os depósitos vinculados ao serviço da dívida. Alguma dívida você tem que deixar um depósito parado, e a parte do caixa da empresa, a gente vê que a dívida líquida não aumentou tanto, né? A gente vê que saiu de 4,5 para 6,8, mas é um valor nominal muito menor do que os 9,7. Então teve um aumento aí de 49,6%. Da dívida líquida da empresa. E isso ainda gera uma estrutura de capital bem conservadora para o tipo da empresa, né? A gente vê aqui a dívida bruta de 9,5 mais ou menos, um caixa de 2,4, uma dívida líquida de 6,8 bilhões de reais. Quando a gente compara com o EBITDA, dá uma dívida líquida sobre o EBITDA de 1,7 vezes, quer dizer que a empresa precisa de 1,7 anos de geração de resultado operacional para quitar toda a sua dívida líquida. Quando a gente compara a dívida bruta com o patrimônio líquido, a gente vê que para cada R$1 de capital dos sócios através
do patrimônio, a empresa tem emitido 1,54 de dívida bruta, ou seja, 1,5 vezes, que via de regra para empresas mais tradicionais, empresas que não são do setor de energia elétrica, seria uma dívida bem razoavelmente elevada, vamos colocar assim, mas no caso da Engie é uma dívida extremamente controlada. Essa dívida líquida, inclusive, eles mencionaram que pretendem chegar ali até 2,5 vezes o EBITDA, então podem esperar aí um aumento de endividamento. Patrimônio líquido da empresa de 6,3 bilhões de reais, o EBITDA dos últimos 12 meses de 4,3 bilhões de reais. Alguns projetos futuros em andamento, ou seja, podem esperar também um crescimento de resultado na empresa nos próximos anos. A empresa está investindo em projetos de energia eólica aqui, que eu coloquei os dois projetos de Umburanas, a parte 1 e também a parte 2. Basicamente a parte 1 ela já está pronta, ela já está em operação. A gente tem aí um investimento de 1,8 bilhões e E na parte 2, na fase 2, a gente tem aí um investimento de 1,6 bilhões. Ou seja, a parte 1 ela já está feita, né? E a fase 2 ela ainda está sendo feita. Ou seja, a parte 1 já está em operação, inclusive começou a operar em janeiro agora de 2019. E o início da operação das usinas de Campo Largo e da Umburanas fase 2, elas vão ficar prontas ali em 2021. Projeto de andamento aqui, UTE, Usina Termoelétrica Pampa Sul. Essa usina aqui ela está sendo finalizada agora, o início da operação é agora no segundo trimestre de 2019, mas como ela é uma termoelétrica a carvão, o que a empresa prospectou, né, ou pelo menos a empresa informou que a intenção deles é deixar a usina redonda, deixar a usina em operação e fazer a venda dela futuramente. Ou seja, é um projeto que está encerrando agora e ela tem um contrato de 25 anos, então a ideia da Engie é vender a usina termoelétrica de combustível a carvão. A ideia da Engie é ficar com as termoelétricas a gás, porque as termoelétricas a gás elas possuem um processo de produção contínuo, diferente das termoelétricas a carvão. Linha de transmissão, ou seja, o projeto aqui de Gralha Azul, que é o nome do projeto dela de transmissão, vai ficar pronto ali no ano de 2023, prazo limite para início da operação ali, março de 2023, um prazo da concessão de 30 anos, é um CAPEX de 1,7 bilhões, esse CAPEX aqui ele praticamente ainda não foi utilizado, então é um dinheiro que a empresa ainda vai utilizar. A RAP contratada da empresa para esse projeto é de 231,7 milhões de reais, então basicamente é um projeto que vai começar a operação lá em 2023, prazo de concessão de 30 anos, a empresa pretende entrar em novos projetos de transmissão de energia elétrica. Agora, é interessante de observar que a parte de geração com esses dois projetos aqui, né, principalmente esses dois projetos de energia eólica e Pampa Sul, a gente vai ter um aumento de 9,6 megawatts para 10,6 megawatts de capacidade instalada, ou seja, a empresa vai aumentar em 10% aproximadamente a sua capacidade de geração de energia aí nos próximos anos. Além disso, a empresa, com a venda da Pampa Sul, pretende prospectar outros projetos de desenvolvimento, tanto na parte de energia eólica quanto na parte de energia termoelétrica, só que a gás e não a carvão. Além disso, ainda tem a expectativa futura aí da receita vindo da parte de transmissão de energia. Bom, projetos em andamento, a parte de Jirau, é um processo bem delicado, conforme a gente consegue ver, a garantia física é de 2,2 megawatts. Isso aqui representa, só Jirau, pessoal, representa aproximadamente 20% da geração que a Engie tem hoje, da garantia física das usinas da Engie, ou seja, é uma usina muito grande. E a Engie Brasil Participações, que é a controladora da Engie, hoje ela tem 40% da usina de Jirau. E é interessante a gente ver aqui que tem alguns processos que estão acontecendo dentro da usina de Jirau, eles estão tentando renegociar as dívidas do projeto dentro da empresa, então existem algumas peculiaridades que estão sendo resolvidas antes da Engie Brasil Participações levar esse projeto para a Engie Brasil Energia avaliar. Então é um projeto muito grande, não é um projeto barato, e lembrando que as negociações entre partes relacionadas, ou seja, da Engie Brasil Participações com a Engie Brasil Energia, são sempre negociações tênues, né? São negociações complexas e muito delicadas, porque você sendo dono da empresa que está embaixo, você pode tentar vender por um preço muito maior ou prejudicando a empresa que está embaixo, subsidiária, que no caso é a Engie, que a gente está analisando. Imagina se ela compra essa usina de Jirau por um valor que não vai trazer muito retorno no longo prazo.
caso a negociação acabe ficando muito difícil. Então a gente tem que acompanhar isso daqui para ver, porque seria um investimento muito relevante para a empresa, então tem que acompanhar um pouco mais de perto como é que anda esse caso de geral. O resto tudo da empresa já está tudo redondo, não tem mais muito o que se preocupar. Então, resumindo, o que você tem que olhar hoje para a Engie nos próximos releases é o andamento desse projeto de expansão aqui de geral, que é muito relevante para a empresa. Mas por enquanto não tem nada. A Engie Brasil Participações está resolvendo algumas questões burocráticas relacionadas principalmente às dívidas da empresa com o BNDES. Resultados trimestrais, então a gente vê aqui desde o primeiro trimestre de 2016 a empresa vem melhorando praticamente todas as linhas, né? Receita, lucro bruto, o EBIT e o lucro líquido de forma bem consistente. Quando a gente pega um prazo maior ali, de 2008 até 2018, a gente consegue ver isso também muito bem. Aumento de receita, aumento de lucro bruto, de EBIT e de lucro líquido. Então a empresa vem crescendo consistentemente, entregando resultado consistentemente para os seus acionistas. CAPEX da empresa, a gente vê o nível de investimento que a empresa está fazendo, né? A gente vê que 2014, 15, 16 a empresa vinha investindo aí uns 20%, 30% do seu CAPEX, do seu FCO, desculpa, que é o fluxo de caixa operacional. Ou seja, 2014 e 15 a empresa investiu praticamente ali 20%, 30% da sua geração de caixa operacional, que é a barra em azul que a gente consegue ver. Isso representava ali mais ou menos uma vez a depreciação, menos que a depreciação, ou seja, a empresa basicamente vinha repondo depreciação. Também no ano de 2016 começou a investir um pouco mais, metade do fluxo de caixa operacional, e ali 2 vezes proporcionalmente a depreciação, então a gente já vê um crescimento, um investimento de CAPEX em crescimento, não só em reposição de depreciação, e no ano de 2017 e 2018 a gente vê um valor bem mais expressivo de investimento, tanto em relação ao fluxo de caixa operacional, quanto em relação à depreciação e amortização, vindo principalmente da dívida, né? Então a empresa contratou dívida, fez os investimentos, por isso que a gente tem uma distorção muito grande. Por isso que ela consegue investir mais do que o FCO e mais do que a depreciação em múltiplos bem altos, né? 2017 a empresa investiu mais de 8 vezes o que ela gerou de caixa operacional. Por quê? Porque ela pegou dívida e investiu. Então, basicamente foi isso que a empresa fez. Em relação aqui ao valor de mercado da empresa, a gente vê que em 2004 a empresa valia um pouco mais de 5 bilhões, hoje a empresa está valendo algo próximo de 35 bilhões de reais, e em cima a gente consegue ver os múltiplos da empresa, né? Então quem gosta muito de ver aí PL, PVPA, EV/EBITDA, a gente vê que mesmo com essa alta bem expressiva das cotações, a empresa vem com o EV/EBITDA em linha com seu histórico, né? Praticamente desde o começo que o EV/EBITDA da empresa vem aí oscilando entre 6, 7 e 10 vezes. A relação preço-lucro também vem aí na faixa entre 10 e 20, né? Oscilando nessa banda entre 10 e 20 vezes o lucro. Hoje a empresa está negociando a 15 vezes o lucro, e o preço em relação ao valor patrimonial sempre oscilou aí entre 4 e 5. Então, basicamente, esses são os andamentos dos múltiplos. A gente vê que lá em 2004, quando a empresa valia 5 bilhões, a gente vê que os múltiplos eles eram praticamente os mesmos que são hoje, né? Então, quem fica olhando muito o múltiplo acaba esquecendo outros fatores da empresa e acaba simplificando demais a análise. Então, em 2004, o múltiplo era também ali perto do EV/EBITDA de 10, a empresa valia 5 bilhões, hoje como o EBITDA cresceu, o múltiplo continua o mesmo e a empresa está valendo ali 35 bilhões. Bom, quando a gente compara aqui o fechamento das cotações desde 2004 também até 2018, a gente consegue ver uma evolução das cotações andando razoavelmente junto com o lucro por ação, né? A gente vê que conforme o lucro da empresa aumenta, a cotação vai atrás, não tem como ser diferente disso. A gente vê que durante os anos ali, de 2010 até 2016, o lucro andou razoavelmente de lado, as cotações andaram também de lado, e agora que a empresa resolveu começar a investir em crescimento, os lucros aumentaram de forma consistente e as cotações acabam indo atrás. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem com os amigos, isso ajuda demais aqui ao canal crescer. Então, se você quer contribuir aqui com o crescimento do canal, não se esquece de deixar o like, compartilha com aquele seu amigo que você quer convencer a ter Engie também na carteira, ou que você sabe que tem Engie na carteira, e eu vejo vocês no próximo vídeo.